Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Bom, meus amigos, neste vídeo falaremos muito sobre a situação do clássico de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. É vencer ou vencer, não existe outra alternativa. E, meus amigos, falaremos aqui sobre a questão da política do Vasco. O Leven hoje novamente soltou os bichos aí para cima do Jorge Salgado no que tangencia a situação dos ingressos, e vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços. Eu peço a vocês para se inscreverem no canal, para deixar aí o seu like e, por favor, ativar o sininho. Então vamos lá, meus amigos, com relação ao jogo de amanhã. Vasco da Gama e Cruzeiro, clássico, um dos maiores do Brasil. Já decidimos até campeonato brasileiro contra o Cruzeiro em 1974. Mas hoje a realidade das equipes são distintas. O Vasco da Gama está aí se arrastando na Série B, o Cruzeiro também. E o Vasco, após o empate contra o CRB lá em Maceió, vive uma pressão aí que tem a obrigação de vencer o Cruzeiro aqui no estádio de São Januário. O Vasco está a 8 pontos aí do G4 e é o seguinte: matematicamente as chances estão complicadas. Por isso o Vasco precisa aí de uma vez por todas tomar vergonha na cara e jogar um bom futebol. A tendência é que o técnico Diniz repita aí a escalação a qual atuou contra o CRB. A gente viu um Vasco da Gama aí muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, na medida que o Nenê foi cansando, o Vasco também caiu muito de produção. Houve um boato aí que poderia ter mudanças no time do Vasco, como por exemplo a entrada do jogador Valber no lugar do Ricardo Graça. O Ricardo Graça, que jogou meio torto, a zaga do Vasco com dois canhotos, Graça e Castan. Também foi especulado aí a possível entrada do Sanches no lugar do Léo Jabá, mas eu sinceramente acho pouco provável de acontecer alguma coisa. Diniz deve morrer mesmo aí até o final com Morato, com Marquinhos Gabriel, entre outros jogadores aí no elenco do Vasco da Gama. Independentemente de quem entra em campo amanhã, é jogar para poder vencer e somar esses 3 pontos que são vitais aí para as pretensões do Vasco da Gama. Perfeito? A gente precisa tomar conta também dessa situação da arbitragem. Vira e mexe, prejudica aí o Vasco da Gama. Então vamos ficar atentos ao VAR. E, meus amigos, hoje o Levenciano mais uma vez fez críticas aí ao Jorge Salgado. Perfeito? O Jorge Salgado aí, que colocou o ingresso a R$250, feriu o Código de Defesa do Consumidor ao colocar um lugar próprio de melhor conveniência deles para o torcedor poder fazer o exame do Covid a R$140. E o Leven disse no seu comentário hoje lá no Instagram que o Vasco perdeu uma oportunidade aí de fazer solidariedade, conforme o Brusque fez. Perfeito? O Brusque colocou aí um ingresso de R$25, um ingresso solidário e ainda com alimento não perecível. Perdemos aí a oportunidade
de colocar vascaínos para apoiar o Gigante da Colina em São Januário e de fazer aí solidariedade, de ajudar o próximo. Mas quando eles têm que lacrar, eles sabem como lacrar fazendo camisa aí que não é para fazer. Enfim, agora sobre a situação envolvendo reforços. Bom, hoje foi ventilado aqui no YouTube, nos veículos de comunicação aí, que 2 possíveis reforços poderiam chegar aí no Vasco da Gama. O nome do jogador Shailon, que trabalhou com o Diniz lá em São Paulo, um jogador que não vai renovar no Vasco da Gama, que não vai renovar com o São Paulo para o próximo ano, voltou à tona, do meia Shailon, um jogador que tem 24 anos, ele já tinha sido especulado na época lá do Cabo, no Vasco da Gama, e esse jogador ele foi oferecido ao Vasco. Esse jogador é um atleta que o Diniz gosta bastante e pode chegar aí no Vasco da Gama. Outra situação que a gente teve hoje, que foi uma matéria feita lá pela Gazeta Esportiva, é sobre o futuro do Dedé. Dedé voltou à pauta no dia de hoje e teve ênfase aí nos noticiários esportivos do Vasco. Depois vocês confiram lá na Gazeta Esportiva. A Gazeta menciona que o Dedé está aí treinando rigorosamente no Volta Redonda, utilizando aí as instalações da equipe da Cidade do Aço. E é o seguinte, na próxima semana o Dedé deve resolver aí a situação dele, aonde ele vai jogar. Perfeito? A princípio ele se recuperou daquela lesão que ele tinha, está treinando aí, fazendo jogos amistosos, participando aí dos treinamentos do Volta Redonda, o Volta Redonda que está na 3ª divisão aí do Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente pode ver aí o Dedé voltando aí ao Vasco da Gama. A contratação do Valber parece que não agradou muito o Diniz, afinal de contas não foi o Diniz que pediu, foi o Lisca. O Ricardo Graça continua sendo titular e a gente pode ter aí esse jogador. Então, são muitas especulações que tem aí no Vasco da Gama. A gente espera aí que a diretoria do Vasco da Gama possa definitivamente trazer reforços aí para que o nosso treinador, o nosso Diniz, possa trabalhar e verdadeiramente o Vasco sair dessa situação. Situação que é dramática, particularmente eu acho muito difícil do Vasco sair desse dilema aí. Vamos torcer para que dia 28 a gente tenha uma decisão positiva aí na justiça, para que a gente possa ver Luiz Roberto Levenciano como presidente do Vasco da Gama, para poder adotar aí as medidas pertinentes e cabíveis para tirar o Vasco da Gama desta situação. Perfeito? Agradeço pela sua atenção, fique em paz, Deus lhe abençoe, Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!